Aeroportos menores, né, de pequeno porte, e aeroportos grandes, mas que tenha um tráfego muito grande, muitas aeronaves, eles têm dificuldades de fazer o desembarque usando aqueles túneis que tecnicamente são chamados de fingers, que ficam no gate, que são os portões de embarque. Isso acontece, obviamente, nos aeroportos pequenos por falta de equipamento mesmo. E nos grandes aeroportos, porque não existem gates suficientes para tantas aeronaves com um tráfego tão intenso. Então, as companhias aéreas e a infraestrutura aeroportuária reconhecem essa vulnerabilidade e dispõem de pontos que a gente chama de remotas, operação de embarque e desembarque remoto. Então, esses pontos são estratégicos dentro da área de taxiamento das aeronaves e ali na região da rampa do aeroporto de acesso. Então, esses pontos requerem escadas para poder fazer o embarque e o desembarque. Essa é uma vulnerabilidade da segurança aeroportuária conhecida, porque essas escadas elas podem variar de tamanho, obviamente porque os aviões são de portes diferentes, então você pode ter uma escada e a mesma escada ela pode operar a partir de 2 metros, 2,20 m, até 4,5 m, e algumas aeronaves maiores pode chegar a quase 6 metros de altura. Obviamente, quando você tem uma escada que ela tem essa regulagem, quanto mais alta for a aeronave, então mais íngreme será a escada, os degraus serão mais difíceis de serem utilizados. Lembrando que as pessoas costumam carregar com frequência bagagem de mão que, na verdade, já é uma bagagem mesmo, tem peso e tem porte. No meu entendimento, a tarefa de identificar que é necessário usar um suporte da companhia aérea por uma pessoa que tem uma deficiência ou porque é idosa, ela não é uma tarefa do passageiro somente. O passageiro pode falar, eu preciso de ajuda, mas todos que estão envolvidos na operação eles sabem que precisam atentar para a presença de alguém que tem alguma dificuldade para subir essas escadas, para descê-las, e deve dar apoio e, em alguns casos, até mesmo não utilizar a escada, mesmo quando não tem um finger disponível, um túnel daqueles do portão para fazer a operação. E aí, nesse caso, seria necessário usar uma rampa, que é na verdade, é uma base, né? Não é uma rampa, mas é uma base que é elevatória, que é plana. Então, a gente trabalha com esse equipamento, com as pessoas entram em cima dessa superfície e ela é levada até a posição alinhada, certinha com a aeronave. Então, esses equipamentos seriam aqueles alternativos para o caso de embarque de pessoas com deficiência, com dificuldade. E também a questão da bagagem, ela precisa ser muito bem pensada. Pessoas com deficiências de idade, de mobilidade ou outro tipo de deficiência que tenha que dificulte subir a escada, não deveriam estar subindo, por exemplo, usando bagagem de mão. Então é o outro ponto importante. Mas mesmo sem bagagem de mão, é muito perigoso, porque os degraus eles têm tamanhos atípicos, justamente porque existe essa regulagem, e pode haver ali, sim, um passo em falso e acontecer um acidente. É bom lembrar que isso não é tão raro assim. É difícil acontecer uma fatalidade, mas até mesmo o presidente Biden, nos Estados Unidos, já passou por situações bem difíceis numa escada de avião. Então, é algo que as companhias aéreas precisam aprimorar, as empresas de infraestrutura aeroportuária precisam revisitar para que haja uma segurança maior, porque realmente são escadas desconfortáveis, instáveis, balançam, tem regulagens que criam degraus com um distanciamento fora dos padrões convencionais e do dia a dia, e ainda por cima pode ter chuva, pode ter vento, então tudo isso junto faz com que todos que estão ali envolvidos com aquela operação precisam ter uma atenção máxima com idosos e crianças que possam ter dificuldade de se movimentar, principalmente com bagagem, para entrar, né, para
embarcar ou desembarcar na aeronave.